Vamos falar de previsões da semana? Eu estou aqui com a astróloga Vanessa Toleski e com a astróloga Nayara Tomaino e a gente vai agora falar das previsões para a semana que vai começar. Esse é o programa do Personare, o maior portal de autoconhecimento e qualidade de vida do Brasil. Mas antes da gente começar, eu quero te convidar a acessar o seu horóscopo personalizado do Personare e identificar que área da vida, qual a casa astrológica que você está com o Sol nesse momento. Essa área da vida vai ter um desenrolar aí essa semana que as nossas astrólogas vão explicar para você. Então você vai acessar a sua página do horóscopo personalizado do Personare e na lateral você tem toda a sua lista de trânsitos. Aqui você vai procurar pelo trânsito de Sol na casa. Você pode ter mais de um, porque a Lua está sempre mudando, né, de casa, a Lua se move mais rápido. Então, por exemplo, você pode ver que aqui eu estou com o trânsito de Sol na casa 5, Lua na casa 9, e aqui tem o Sol na casa 5, Lua na casa 8, porque ela está transitando para a casa 9. Mas não importa, porque o que a gente quer aqui para o vídeo é que você saiba em que área da vida está o Sol. Então, no meu caso aqui, o Sol está na casa 5. Então, se aproveita para ler esse trânsito, entender o que é essa área da vida que você está com o Sol, que a gente vai dar dicas específicas para essa área nessa semana. Agora que você já sabe a área da vida que você está com o Sol, vamos começar? Então, vamos lá, vamos para o nosso tão amado e aguardado, esperando boas notícias, por favor, Vanessa Toleski, spoiler da semana. O agito passou, mas a imunidade baixou. Eu não sei se eu comemoro que depois dessa semana corrida o agito passou, mas imunidade a gente também pode cuidar bem, né? Vamos cuidar, então já vamos aproveitar essa dica aí para cuidar bem da imunidade essa semana. Como é que você está vendo essa semana, Nay? Carol, para quem estava esperando boas notícias, a boa notícia é que poderia ser pior. A gente pode ter, sim, ali uma baixa de energia que pode resultar nessa baixa imunidade, um certo escapismo. É uma semana para a gente conseguir se proteger, internalizar, se cuidar um pouquinho mais. Vamos entender esse primeiro tema aí, que já é o tema da semana, né? Vamos entender a fundo que história é essa aí de imunidade. Conta aí pra gente. O agito passou, mas a imunidade baixou. Sol, nessa semana, está passando pelo signo de Sagitário, vai fazer uma quadratura, que é um aspecto de tensão com Netuno. E essa quadratura pode ter várias manifestações. Uma delas pode ser um aumento aí coletivo de viroses, alergias, debilidades, doenças. Não é a única forma de manifestar, então talvez você não tenha problemas aí de imunidade. Mas é um aspecto que pode, às vezes, também dar muita fantasia, carência é uma das possibilidades, viagem, assim, no sentido de viagem mental, imaginar alguma coisa que, na verdade, ainda não está real agora. Para algumas pessoas, às vezes, dá melancolia, e para algumas pessoas também dá um spoiler, né, que a Nayara já trouxe, que é escapismo. Então, o álcool, as drogas também estão associadas a Netuno. E final de ano é uma época que a gente se sente mais solto. Sagitário tem um pouco a ver com isso. Então, às vezes a gente se excede um pouco com tudo. Então, uma das coisas que a gente recomendaria, além do cuidar-se, né, que você bem colocou, e a Nayara também, seria assim, e aí, separe o joio do trigo, cuidado com a fantasia, seja uma fantasia de, como sou infeliz, ou qualquer outra coisa que, na verdade, não está muito bem embasada no real agora. Nay, como é que você está vendo essa história aí a gente vai ver aumento de casos de gripe, virose, como a Vanessa falou, a notícia vai também estar em torno disso. Como é que você está vendo isso? Comenta também nosso tema da semana. Bom, Carol, muito interessante o que a Vanessa falou, né, da gente pensar dessa questão da expansividade do Sagitário, que é muito presente, né? O desafio é quando a gente está nessa expansividade, querendo mais, querendo algo maior. E vem essa questão das ilusões do Netuno, né? Então, a gente tem essa questão da expansividade do Sagitário e o desafio acontece porque Netuno traz mesmo essa confusão. Então, a gente pode estar querendo algo maior e algo melhor, mas isso não está sendo baseado em algo que nos faz bem. Então, essa questão da contaminação, do escapismo, é algo que a gente realmente vai precisar tomar cuidado, porque às vezes a gente está assim, jurando que está agindo com algo que vai ser melhor para a gente, mas, na verdade, é apenas uma coisa ali do momento.
e de um excesso de uma vontade de otimismo, de confiança. Então, é bom a gente, além dos cuidados que a gente já falou, né, cuidar da imunidade, etc., a gente cuidar também de ter um plano B para as coisas, né, não confiar demais que vai dar certo, porque os nossos cálculos não vão estar tão precisos. Ter uma semana com muita dificuldade em ver as coisas com clareza e discernimento, ou às vezes você querer um mundo ideal. Eu queria tal coisa, mas não queria tal ônus dessa coisa. E não existe este mundo perfeito. Então, eu pontuaria isso. Se você tem que tomar alguma decisão, talvez seja uma semana difícil para essa decisão, porque está faltando clareza e realismo. Normalmente o Netuno ele é meio avesso ao real. É a característica dele. Perguntar para a Naya aqui, Naya, que eu ia perguntar na Copa do Mundo se pode ter uma ilusão de alguns países assim achando que vão ganhar e que não tem, na verdade, chance, ou de torcidas ali numa expectativa ilusória. A gente pode enxergar dessa forma? Carol, às vezes a gente pode ver algum país que estava ali com uma performance um pouquinho melhor do que a média, né, ou dos anos anteriores, e criar ali essa expectativa, será que agora vai, né? Mas como a Vanessa falou, o Netuno, ele tem essa característica não apenas da confusão, mas também da decepção, principalmente porque é uma quadratura. Então, a gente tem essa expectativa de alegria sagitariana, mas a quadratura é ali uma tensão, né? Então, indica, bom, não é bem assim. O Netuno, às vezes, bate aquela bad, aquela decepção, porque eu queria estar fazendo coisas ainda mais divertidas, né, ainda melhores. Acho que é interessante também a gente pensar nisso, que a Vanessa falou da gente não tomar essas decisões importantes, né, porque às vezes a gente pode estar numa semana que a gente queria estar finalizando o ano de um jeito diferente. Então, a gente precisa focar muito no que a Vanessa falou dessa questão da realidade, né? A gente tem que tentar se pontuar com o que a gente tem e não com o que a gente acha que poderia acontecer. E, Vanessa, uma dúvida. Eu convidei as pessoas a verem a área da vida que elas estão com o Sol em trânsito no personagem no início do programa. Quer dizer, essa área vai estar envolvida nessa quadratura. Qual a dica que você dá para o pessoal que descobriu, eu estou com o Sol na casa 6, na casa do cotidiano, da saúde? Que dica você daria? Ótimo. Seria o seguinte, nessa área você pode, como a Nay pontuou, estar com alguma expectativa que ainda não está muito clara, tá? Essa é uma das possibilidades. Ali também você pode ter uma pequena decepção naquele setor. Eu estava esperando a aprovação de um currículo, chega um não. Gente, essa é uma semana que pode dar uma baixada de bola para alguém. A gente está falando de Copa do Mundo, é uma semana perigosa, porque é uma semana aqui que tende algumas pessoas vão ficar felizes, mas outras nem um pouco, tá? E aí, nessa área, você pode ter essa falta de clareza. E outra coisa que pode acontecer, que é um efeito temporário também do Sol com Netuno, ele às vezes dá um desinteresse, porque ele gosta muito do mundo imaginário, do tipo assim, será mesmo que eu tenho que fazer esse trabalho? Que coisa mais chata, eu queria estar vendo série, entendeu? O Netuno, ele dá um pouco essa história de desconexão com o real, um certo desinteresse. Então, pode acontecer um desinteresse temporário e confusão. Vamos supor aí que pega uma área afetiva sua. Ou você está criando expectativas sobre uma pessoa que chegou, né, no caso de alguém solteiro, ou talvez você esteja se decepcionando com alguém, descobrindo algo ali que você não esperava. Poxa, eu achava que fulano ou fulana era solteiro, solteira, descobri que não, que tem um compromisso, eu estava criando a maior expectativa em cima, entendeu? Então, eu daria essa dica. Onde é que você está colocando as suas expectativas nessa semana? E acho que é interessante a gente lembrar também, né, Vanessa, muito cuidado com as promessas milagrosas, porque nessa fase ali sagitariana pode acontecer mesmo, né, coisas inesperadas, aquele milagre do Natal ali às vezes acontece, mas nessa semana especificamente, muito cuidado com o que parecer bom demais para ser verdade, porque provavelmente é bom demais para ser verdade. A lua em Virgem, né? A gente vai falar ainda sobre ela ali na lua minguante, mas às vezes a gente pode ter essa preocupação mesmo com a nossa cura, com a nossa saúde. O Netuno em Peixes por causa da imunidade. Então, cuidado com dieta, suplementos, coisas assim,
que prometem uma cura e um super boost, porque provavelmente não vai ser bem assim. Então vamos lá para o nosso segundo tema da semana, Vanessa. Sexta-feira não é dia das bruxas, mas é dia de lua minguante. Porque nesse dia o Sol está em Sagitário e a Lua está em Virgem. E aí a Nay já deu uma palhinha daqui quando ela falou: Sagitário tem tudo a ver com grandes sonhos, grandes projetos, e o Virgem já é o signo do micro. E aí, como é que você está na execução? Qual é a realidade? O Sagitário também tem a ver com toda a forma de excesso, né? Copa do Mundo, a gente geralmente ou come demais ou bebe demais. Vai chegar nessa sexta-feira, a gente vai falar assim, não dá. Tem que começar aqui a reduzir o negócio, porque senão vai chegar no Natal, vai ficar ruim. Então, a Lua em Virgem é um enquadramento aqui da realidade. E a Lua minguante, ela convida a uma internalização, a você avaliar como é que foi esse período. Normalmente ela é menos extrovertida, ela tem essa característica também, e ela traz aqui justamente esses 7 dias aí de fechamento de ciclo na nossa vida pessoal e também nos nossos projetos. Pode ser que a gente queira refinar os projetos que estão precisando desse aperfeiçoamento, porque a gente está chegando no fim de ciclo e em um fim de ano também. Então a Lua minguante aí muito conectada, né, com o momento assim do calendário, né? E, Nay, como é que você vê a questão coletiva, assim, política do Brasil, até econômica, né, nesse fim de um ciclo dessa alunação, que foi uma alunação bem tensa ainda, né, para a gente? O excesso de mutabilidade que temos no céu, né, Carol? O que é esse excesso de mutabilidade? Os signos de Sagitário, Peixes, Virgem e Gêmeos ativo, né? A gente precisa lembrar que Marte ainda está ali em Gêmeos. O excesso de mutabilidade geralmente provoca uma certa instabilidade. Então, a gente pode ver, principalmente por conta dessa lua em Virgem, né, talvez encerramentos. A lua em Virgem, ela fala de uma limpeza. Então, a necessidade da gente olhar para os desafios, olhar para as coisas que não estão interessantes, às vezes aparece algum podre, alguma coisa assim, e essa lua em Virgem aparece fazendo essa limpeza. O que eu acho interessante a gente pensar é que, como a Vanessa tinha falado, né, onde esses signos se desencontram, onde o Sagitário quer fazer tudo, quer abarcar tudo, então às vezes a gente esperando ali um aquecimento da economia por causa do Natal chegando, e o Virgem mostrando tudo que ainda está errado, tudo que ainda precisa ser acertado, né? Então essa questão de precificação da economia, às vezes a gente tem aquele puxão ali de orelha para a gente ver o que está errado, porque o Virgem gosta de aperfeiçoar, né? Eu acho que nessa semana, principalmente nessa sexta-feira, aquela frase, então é Natal e o que você fez vai pegar a gente de jeito, porque o Virgem gosta de perguntar, né? E o que você fez até aqui? Eu acho importante a gente ter, sim, as nossas resoluções, a gente querer concluir o ano da melhor maneira possível, mas a gente se lembrar que a gente pode estar tendo essa cobrança extra, né? Principalmente porque a lua minguante, a gente tem uma baixa de energia, então a gente querer fazer 1000 coisas, porque o Virgem, né, gosta de atividade, gosta de se ocupar. É muito difícil uma pessoa que tem Virgem forte no mapa descansar, ficar ali paradinha. Então, essa pode ser a tonalidade da nossa semana. Então, é só a gente lembrar de não se cobrar demais. Então, acho que podemos ir para o nosso último tema da semana, Vanessa. O último tema é chegou a inventilidade. De onde vai vir isso? A partir de sexta-feira, Mercúrio, no signo de Capricórnio, vai estar num bom aspecto com Urano em Touro. E Mercúrio tem a ver com o plano mental, o plano das ideias. E quando Mercúrio está numa sinergia bacana com Urano, começam a vir ideias diferentes, ideias novas, ideias criativas. Lembrando que isso vai vir ainda no Sol com Netuno. O Sol com Netuno ainda está agindo. Então, a gente vai ter que separar o joio do trigo lá com o Virgem, né, que a Nay acabou de falar, porque no meio disso tem ideia furada ou coisas que não são viáveis, que é do Sol com Netuno, mas tem ideia legal também. E o Mercúrio em trígono com Urano, ele tem algo que eu gosto muito,
que é a modernização. Sabe, às vezes, aquele aplicativo que vai te trazer uma sacada, uma mudança, uma ideia. Então, assim, eu diria que é uma semana, a partir da sexta-feira, para a gente se abrir algumas coisas novas, porque elas poderão ser uma mão na roda aí na nossa vida, seja no nosso trabalho, no nosso dia a dia, principalmente nessa área prática, porque o Mercúrio em Capricórnio também fala muito de trabalho. Então, a gente pode ter boas ideias para trabalho para 2023, né? Sabendo que, como a gente está no final do ano, dificilmente a gente vai aplicar agora, mas boas ideias, boas intervenções, porque o Mercúrio com o Urano nos tira do condicionamento habitual e faz ver alguma outra coisa que a gente não imaginou. Ele quebra, digamos assim, aquele enquadramento e a gente diz assim, nossa, como eu queria ter tido essa ideia. Sabe aqueles aplicativos incríveis que você pensa assim, eu queria ter criado esse aplicativo. Essas ideias surgem com Mercúrio com Urano. E é muito interessante a gente pensar que quando a gente tem esse Mercúrio, que fica muito favorecido para o mundo dos negócios, do trabalho, das nossas estruturas, da nossa responsabilidade. Então, às vezes, pode ser até uma responsabilidade na nossa família ou algo assim que a gente observa. E esse Urano em Touro, ele vem ali mexendo com as questões do nosso corpo, da nossa saúde, do nosso dinheiro, do mundo material. Então, como a Vanessa apontou muito bem, é legal a gente fazer coisas novas. Escuta uma música, uma banda, algo que você, né, algum cantor que você nunca tenha escutado antes, assista um filme novo. Se você tiver a possibilidade, conheça uma pessoa nova, converse com ela, peça dicas, porque tudo isso vai poder nos inspirar, né? E aí vem aquele momento, eureka, tive essa ideia, eu consigo solucionar isso. E a parte boa é que o Mercúrio em Capricórnio, às vezes a gente começa uma coisa nova que vai fazer bem pra gente e essa coisa pode durar, porque o signo de Capricórnio, ele fala sobre esse tempo, essa durabilidade. Então, através ali da nossa comunicação, mas também no nosso pensamento, né? Talvez a gente possa ter uma ideia para cuidar melhor da nossa alimentação, implementar isso e isso ser uma coisa mais duradoura na nossa vida. E uma curiosidade, Vanessa, no plano coletivo, pode vir alguma notícia também relacionada a isso, de alguma, até a gente falando em questões de saúde, alguma notícia relacionada a pesquisas de remédios, de tratamentos, ou também na parte tecnológica, lançamento de algum aplicativo, sei lá, você falando aí, eu fiquei pensando. Pode vir esse tipo de notícia e a gente pode pegar carona na notícia, do tipo assim, nossa, que coisa interessante isso. A gente está num momento que no coletivo ou no pessoal que surgem ideias diferentes. Então, podem surgir, sim, notícias inesperadas, criativas, até de iniciativas que deram certo. Olha, tinha tal problema em tal região, fizeram tal coisa, resolveram tal coisa. Aqui, numa semana que tende um pouquinho, em alguns momentos, a uma melancolia, a gente tem uma viradinha de chave, porque a gente tem uma animação com essas coisas que dão resultado, que são coisas novas, como a Nai colocou. Então, se você estiver meio amuado aí por algum motivo da semana, a partir de sexta-feira aí pense em encontrar pessoas, porque podem vir ideias, né? E essas ideias podem ajudar questões suas. Mas a gente pode ter, sim, notícias estimulantes, diferentes, que nos façam enxergar as coisas por um outro ângulo. Se for para sair no fim de semana, vá em um lugar da sua cidade que você nunca visitou. Vai ser mais interessante que os lugares de sempre, que a gente sempre vai. O que ficou muito para mim, assim, dessa semana, é uma semana para a gente olhar, sim, para esse desânimo que pode dar em alguma área da vida, mas aproveitar essa baixa de energia, não para entrar no desânimo, mas para talvez se recolher e se cuidar, né? Cuidar da saúde. A gente está vindo de festas de Copa do Mundo e vai para festas de final de ano, então eu fiquei pensando, né, em contos, Réveillon, essa coisa toda. Então, como é que você se resguarda, né, antes da próxima onda de agitação que vem aí? E olhando, aproveitando todas essas dicas que vocês deram, Nai e Vanessa, de como é que também aproveita talvez esse momento de introspecção para olhar para
essa criatividade, essa inventividade na vida, assim, onde é que eu estou precisando ter um olhar novo, olhar para um outro ângulo, e às vezes a gente precisa sair um pouco do fora, né? A gente está muito para fora, Copa, é notícia, é acontecimento, e um pouquinho para dentro, para olhar e dar uma solução diferente para a nossa vida. Me veio essa dica aqui final, não sei se cabe aí com o que vocês falaram. Eu achei incrível, eu achei que você sintetizou muito bem, Carol. Perfeito, Carol. Às vezes, algum desânimo, alguma coisa que a gente está ali vivendo, pode ser até uma questão de saúde, né? Então, a gente conseguir olhar para isso, solucionar, se entender melhor e, com isso, ter ali uma boa ideia, até uma reviravolta. Até curioso, pontuando aí que você falou, Nay, que às vezes algumas pessoas podem estar de molho nessa semana, e às vezes esse estar de molho, essa desaceleração, é o que vai permitir a pessoa ter alguma ideia, algum insight. Então, é interessante, de algum momento de queda de vitalidade, que pode vir até dar mais sono, de repente você está mais solto para olhar as coisas de uma outra forma. Então, essas foram as previsões da semana. Já comenta aqui com a gente que área da vida você está com o Sol, qual a casa astrológica que você está com o Sol nesse momento, que é essa área da vida que a gente pode sentir um pouco de desânimo, uma necessidade de introspecção, e a nossa equipe quer dar outras dicas para você de como lidar com isso essa semana. Eu destaquei também para você o @ da Vanessa Toleschi, que é o @ da Nayara Tomaino, que continuam falando de astrologia e dando dicas ao longo de toda a semana. E aqui na descrição tem um link para você já descobrir o seu número do ano, você vê a carta dos seus próximos 6 meses, tem uma série de previsões para 2023 para você. Então, acessa aqui o link que a gente colocou na descrição também e aproveita esse especial de final de ano que está aqui no canal do Personare no YouTube. Eu te vejo no próximo programa.